querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo semanal da série Minuto EBD. E hoje nós estamos estudando a lição de número 4, que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. O comentarista da lição, dividindo a lição em 3 tópicos. No primeiro tópico, ele nos fala acerca do Ministério Avivado de Jesus. No segundo tópico, ele nos fala acerca da vida de oração que Jesus possuía. E no terceiro tópico, ele nos fala sobre o ministério avivado do obreiro, do ministro, e o ministério avivado do crente, sendo ambos inspirados no ministério avivado de Jesus. É inegável que Jesus teve um ministério avivado, um ministério repleto da presença e da virtude do Espírito Santo de Deus. E quando então nós estudamos alguns pontos relevantes dessa lição, nós percebemos algumas lições importantes para a nossa vida espiritual. E a primeira lição importante que eu aprendo nesta aula é que quando Deus quer desenvolver um ministério avivado na vida de um crente, ele usa outras pessoas também avivadas para nos servir de suporte, para nos servir de ajuda e assessoramento. Pelo menos foi assim na vida de Jesus. Não apenas Jesus, enquanto homem, foi cheio do Espírito Santo, mas todas as pessoas ligadas diretamente a ele também foram cheias do Espírito Santo. O relato bíblico de Lucas nos revela isso. Aliás, Lucas é um dos evangelhos, é o evangelho mais pentecostal dos 4. Os irmãos sabem que Lucas também é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. E alguns teólogos já dizem que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem faz tudo no livro de Atos. É o Espírito Santo na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de João, na vida de Tiago, na vida da igreja, na vida de Timóteo, na vida de tantos outros homens e mulheres de Deus. No Evangelho de Lucas não acontece diferente. Lucas, ainda com esse viés pentecostal, escreve o seu Evangelho dentro da perspectiva da ação do Espírito Santo. E nesta perspectiva, Lucas nos mostra que no início do ministério de Jesus, com todos os preparativos, as pessoas envolvidas eram também cheias do Espírito Santo. Foi o caso de Maria, lá em Lucas 1,55, quando o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te envolverá. Foi o caso de João Batista, que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 15, que ele seria cheio do Espírito Santo. Foi o caso de Isabel, a mãe de João Batista. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 14, que ela também foi cheia do Espírito Santo. Foi o caso de Zacarias, pai de João Batista. Em Lucas 1,67, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Foi o caso, inclusive, também de Simeão, se lembra? O sacerdote que apresentou Jesus no templo. A Bíblia lá no capítulo 2, os versículos 25, 26 e 27, nos revelam 3 verdades espirituais acerca do relacionamento do Espírito Santo na vida de Simeão. No versículo 25, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. No versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo revelou a ele, ou seja, revelou a Simeão que ele não morreria sem antes contemplar a salvação de Israel. No versículo 27, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impeliu a ir ao templo. Então foi assim na vida de todos os personagens envoltos ali diretamente na preparação do ministério de Jesus, do nascimento e do ministério de Jesus. Se lembra da a primeira mensagem de João Batista? Eu não sou o Cristo, eu vos batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, porque veio antes de mim,
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, toda a preparação do ministério de Jesus estava envolto na eficácia da virtude do Espírito Santo. Todas as pessoas que serviram de suporte para Jesus foram cheias do Espírito Santo. Pois bem, o comentarista então começa a nos dizer que Jesus teve um ministério avivado. É importante lembrar que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele abriu mão da sua glória. Como Deus, ele abriu mão da sua deidade para se encarnar. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então Jesus, ele foi 100% Deus, mas também foi 100% homem. E na condição de 100% homem, ele precisava ser cheio da virtude do Espírito para desenvolver o seu ministério. Pois bem, o comentarista começa a nos dizer em Lucas 3:22 que já no batismo o Espírito Santo em forma corpórea de pomba desceu sobre Jesus, ratificando assim o início do seu ministério. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus sai do Jordão e vai para o deserto, mas com um detalhe: Jesus saindo do Jordão, ele sai cheio do Espírito. Jesus entrando no deserto, ele é conduzido pelo Espírito, porque Jesus teve um ministério avivado pelo Espírito Santo. E nesta condição de Lucas capítulo 4, versículo 1, a gente percebe que, independente do local, independente das circunstâncias, Jesus era cheio do Espírito. Se ele estava no Jordão, ele era cheio do Espírito. Se ele estava no deserto, ele era conduzido e era cheio do Espírito. Isso já nos traz uma outra lição espiritual que nos diz que, independente da circunstância ou da fase que vivemos, o importante é termos a presença de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. O Jordão e o deserto, como eu já disse em um vídeo anterior, são lugares totalmente paradoxais, são lugares pontualmente diferentes. Jordão é lugar de abundância, deserto é lugar de escassez. No Jordão, a identidade de Jesus foi revelada pelo Pai. Este é o meu filho amado. Já no deserto, a identidade de Jesus foi posta em dúvida pelo próprio inimigo quando disse: se tu és o Filho de Deus. No Jordão, foi uma declaração pública da deidade de Jesus. Já no deserto, foi uma provação reservada. Era só Jesus, o inimigo e o Espírito Santo na vida de Jesus. Então haverá fases da nossa vida, do nosso ministério, que estaremos como Jesus no Jordão, sendo aclamado, sendo aplaudido, sendo ovacionado, tendo a nossa chamada ratificada. Mas haverá fases no nosso ministério que teremos, aleluia, a provação do deserto, que teremos as bestas feras, que teremos toda sorte de sofrimento, privação e escassez. Mas nunca nos esqueçamos que, independente da situação, independente da circunstância, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco.